gente tem fome de quê? Bom dia, gente. É nesse ritmo de Titãs que a gente vai começar nosso encontro da semana, né? Gente, é um bom dia mesmo, porque, sabe, agora são exatamente umas 5h45 da manhã. Sim, da quarta-feira. Estou fazendo a gravação hoje porque eu fiquei muito em dúvida do que conversar semana. E eu fiquei assim, eu vou falar sobre o quê? E ontem foi um dia muito corrido, que o dia de gravação geralmente eu faço na terça. E ontem foi muito corrido para mim. Aí, encontrando alguns colegas de trabalho, que eu trabalhei nos últimos 2 anos, a gente conversando sobre algumas coisas. E completando com a live de ontem à noite, de 2 amigos meus, meu querido amigo Cássio Jorge e a minha nutricionista, Graziele Menezes. Depois eu vou deixar o link aqui, o Instagram deles, para vocês poderem ver. A live de ontem foi maravilhosa, foi sobre a manutenção do peso nesse processo de pandemia. Ela muito divertida, colocando as dinâmicas dela e tal. E eu pensei assim, eu poderia falar sobre a fome emocional, né? Que ainda significa o quê? Eu já tinha me programado com ela agora em junho, julho e agosto. A gente ia fazer uma live lá no Instagram sobre a fome e o processo de comer, que será a live do dia 15 agora, semana que vem. Em julho a gente está programando falar sobre os transtornos alimentares e em agosto a gente fala sobre a cirurgia bariátrica. Então, serão lives bem técnicas, tá? E esse do processo de comer eu acho bem interessante. E se vocês puderem participar, é só entrar no nosso Instagram no próximo dia 15. Porque a gente vai falar desse processo do comer, do ato de comer, das escolhas da comida e também o processo de defecação. Sim, a gente vai falar de muito cocô, vai ser uma live bem divertida. Porque sempre falei cocô, o pessoal começa a rir. Então hoje eu vou falar sobre o quê? Você viu que a introdução aqui eu coloquei uma música de Titãs que ele fala de comida, né? Você tem fome de quê? Você tem sede de quê? Isso é uma pergunta bem interessante para a gente repontar, porque muita gente come com os olhos, né? A gente tem aquela expressão que se diz assim: vixe, eu não posso ver isso porque eu já engordo. Então veja que existe uma questão emocional muito forte de se lidar com esse processo de comida. As pessoas fazem de diversas formas um teor emocional desse ato de comer. E eu trouxe aqui um instrumento, que é um instrumento que para muita gente é uma compensação emocional, seja por frustração, seja por decepções. A gente já ouviu muito falar assim, decepção amorosa, o pessoal recai a quê? A chocolates, a sorvetes. E quando a gente está nessas compensações, que são inclusive bioquímicas, então a gente já vai aí adentrando outros universos. A gente já está falando aqui, precisa do nutricionista, agora precisa também da bioquímica, porque quando a gente tem uma descompensação emocional, a gente também tem alterações bioquímicas, e essas alterações, ela faz com que nosso organismo se manifeste de uma forma que a gente tem que suprir. Então, esses doces industrializados, ele tem várias substâncias bioquímicas para fazer uma questão viciante, para a gente ter a sensação de prazer, ter a sensação de bem-estar e fique feliz. A gente ter a sensação de que nossos problemas resolveram e aquela situação que a gente tinha anteriormente, aquela questão de nos manter incapacidades, frustrados, perdas de relacionamento, de emprego,
contas para pagar, o estresse do ambiente, a ansiedade do dia a dia, faça com que momentaneamente a gente entre num processo de alívio porque comeu um pedacinho. Só que não fica num pedacinho, gente, porque é um processo viciante que traz um bem-estar e a gente está querendo ao mesmo tempo aliviar mais ainda aquela angústia que a gente sente. E aí? A gente entra em patamares que precisamos resolver. Porque existe a fome, que a gente vai tratar muito bem lá na live com a nutricionista, mas aqui eu já vou dando os parâmetros, a gente tem os 4 tipos de fome. A fisiológica é aquela que o nosso estômago está pedindo porque a gente está com fome, e você vê que quando você come, você sacia, você não precisa demasiadamente de uma panelona, de uma tigelona de comida, porque o organismo vai saciar com aquela quantidade que você necessita. Quando a gente tem a fome emocional, você percebe que isso não acaba. Porque a gente come, a fome não passa e você já comeu a pizza inteira, você já comeu o chocolate inteiro. A questão aqui não é reclamar de quem come o chocolate, não é reclamar de quem come a pizza, não é reclamar de quem come o hambúrguer, mas é perguntar a você mesmo, era a necessidade dessa fome mesmo? A questão aí era uma pizza inteira ou um pedaço da pizza? Eu lembro de um estudo que foi feito lá nos Estados Unidos, em que colocaram pessoas comendo, eles têm uma tradição lá de comer frango no balde, né? Que a gente tem até uns restaurantes aqui que veio derivado de lá, que é comer o frango no balde. E o que é que eles fizeram? As mesas que eles colocaram o balde cheio de frango, e eles limpavam a mesa, as pessoas comiam mais. Por quê? Porque estava em momento festivo. A gente vê que a comida ela está relacionada ao social, que é a fome social. Então, a gente precisa desse ato de comida para se interagir com os outros. É por isso que a gente tem ceia de Natal, é por isso que a gente tem a Páscoa, é por isso que a gente tem os aniversários, tudo regrado, a comida. Então, lá fizeram o seguinte, pegaram a mesa, e todas as vezes que eles comiam aqueles frangos, que desprezavam aqueles ossos, eles limpavam. Aí o pessoal pedia mais balde de ossos, ou de frango. E a mesa que eles deixaram o balde com os restos dos ossos, o pessoal não pediram mais. Isso é uma senso-percepção bem interessante, em que a gente tem que mostrar o visual para a pessoa se tocar que comeu demais. E isso é um processo que faz com que as pessoas comam e também entrem num processo de culpa. É aquela famosa frase também assim, vixe, eu já engordo só de olhar, se eu sentir o cheiro eu já estou gordo. Então, é a pessoa sentir uma necessidade e quando sente que pode suprir a necessidade também entra no processo de culpa. Claro que cada um tem cada um, tá? O que é que eu quero dizer aqui? Que a gente pode ter algumas maneiras de investigar se essa fome ela é uma fome de necessidade fisiológica mesmo, ou se é só uma fome que transparece um teor emocional. Nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, a gente está um momento mais ocioso, em que nossa rotina foi modificada, em que até nossos treinos, quem praticava esporte, até esses treinos foram modificados. Isso é um fator interessante, porque quem treina come mais, porque gasta mais, porque tem uma queima maior, né? Então, o corpo parou de vez, mas o cérebro ainda está naquele costume de treino de reconhecimento e recompensa daquelas cargas energéticas. Por isso que a gente vê que muitos atletas, quando eles se aposentam, eles engordam substancialmente, porque eles esquecem de fazer o treinamento de que o corpo não está usando as mesmas energias que antes, mas eles continuam comendo da mesma forma. Então, nesse momento de pandemia, a gente está vendo que muita gente descontrolou realmente essa dieta. Eu escuto muitas colegas falarem assim, engordei, e eu aqui comigo, poxa, nessa pandemia eu consegui perder 3 quilos.
Como se você perdeu 3 quilos, você não está comendo? Eu estou comendo. Inclusive, estou comendo mais sobremesas que eu comia antes. Mas eu coloquei uma determinação para mim. Eu tenho que fazer com que minha rotina não mude. Mudou o ato de sair, mudou o ato de interagir com as outras pessoas, mas não mudou minha rotina, não mudou meu estudo, não mudou meu trabalho. Ele só adaptou a uma nova realidade. Então eu tinha que adaptar também outras condições minhas, porque quem me conhece sabe que eu pratico muito esporte, e adaptar para uma nova realidade, porque senão também entrar nesse processo de engorda e utilizar a alimentação como uma forma de ponderar o meu emocional, porque eu sou uma pessoa muito ativa e estou mais dentro de casa, estou mais ociosa, né? Então, assim, eu precisei trabalhar o meu emocional para isso. E para trabalhar meu emocional para isso, eu usei 3 técnicas que eu vou passar para vocês agora. A primeira técnica é perguntar: eu tenho fome de quê? É justamente o que a música coloca. Eu tenho fome de quê? Essa fome, ela é fome mesmo? Olha, qual foi a última vez que você se alimentou? O que é que você se alimentou? Como é que está baseado esse processo de alimentação seu? Porque isso influencia muito, gente. Lembra a questão bioquímica, que vai ser a segunda fase. Então, a primeira fase, eu necessito mesmo comer essa quantidade? Olha a quantidade que você está comendo. Correspondente ao ato do que você gasta, porque hoje eu estou mais sentada, então não estou gastando mais como fazer meus esportes. Então eu me pergunto isso. Então quando eu me pergunto, meu cérebro responde: não, a fome não está tamanho a isso, então eu vou lá e faço o meu prato na minha medida, na medida da minha fome, na medida do que eu necessito no momento. O segundo passo que eu falei é a questão da bioquímica. Então, essa questão, gente, é crucial. Por quê? Porque, principalmente nós mulheres, a gente passa por várias fases, as fases da lua, né? Como vamos... E a gente passa por muitas mudanças hormonais durante o mês, que já interfere, né? Já interfere muito no nosso organismo. Então, com essas mudanças, como eu falei para vocês também, com o aumento da sobremesa que eu coloquei no mês, eu comecei a ter algumas alterações de glicose mesmo. Eu comecei a ter uma baixa de glicose. Aí se aumentou o açúcar e baixou a glicose, aí já é outro assunto, só com minha nutricionista mesmo. Mas acontece que eu tive essa variação. E essa variação varia no humor, varia no processo cognitivo, varia sim. Por quê? Porque uma baixa de glicose já deixa a gente mais sonolenta, deixa a gente mais nauseada, então isso já interfere no nosso processo de trabalho. Quando eu comecei a perceber isso, o que foi que eu fiz? Peguei o aparelho de glicemia e fui lá medir. Então, bioquimicamente falando, eu tive alterações de mais sonolência, mais cansaço físico, inclusive pontuo também o cansaço visual, que é uma característica da baixa de glicose. E isso fez com que eu tivesse uma queda de produção da semana. Isso é um fator importante para dizer. Por quê? Porque eu preciso olhar para a minha saúde e olhar a minha dieta, o que é que está faltando ou o que eu exagerei. Então, eu tenho na minha própria alimentação fatores de melhorar essa questão bioquímica. Então, a gente sabe que as hortaliças, as frutas, elas desempenham um papel de vitaminas, sais minerais, fibras, que a gente necessita e não precisa ir lá pegar nos pacotinhos no supermercado. Então, uma coisa que eu sempre falo mais, descasque mais e desembrulhe menos. Por quê? Porque a gente está dando muito valor às bioquímicas que são colocadas nas alimentações perecíveis, que a gente utiliza, imperecíveis, desculpa, erro técnico aqui. A gente ainda nem sei se são 6 da manhã, já são 6 da manhã. Mas assim, tô com fome, né? A fome fisiológica. Mas assim, os alimentos imperecíveis em que a gente compra e coloca de estoque e eles vão ficar ali com substâncias que não são para o nosso organismo. Então, a gente tem que comer mais comidas perecíveis, mais colorido,
né? Como as nutricionistas costumam ensinar para a gente colocar para as crianças. O prato ser mais colorido. E para a gente adulto também, o prato ser mais colorido. E o terceiro ponto, gente, você perguntou se sua comida é emocional, você checou se seu organismo está recebendo a bioquímica suficiente de nutrientes para o seu organismo. A terceira coisa é o que é que você está fazendo de prazer. Sim, porque se a fome é emocional, é porque ela está com uma certa carência. Essa carência pode ser afetiva, essa carência pode ser social, que também é afetiva, né? Essa carência pode ser de uma questão de posse, de empoderamento da sua situação enquanto pessoa, sua situação enquanto ser social, sua situação enquanto ser de trabalho. Então, essas questões elas precisam ser empoderadas. Vocês já perceberam que algumas academias, as academias mais bombásticas, elas têm cadeiras de massagem? Por quê? Porque o seu corpo ele gastou muita energia, ele lhe deu uma sensação de prazer e que você pode depois saciar esse prazer, perdurar esse prazer com a massagem. Gente, uma massagem. E olha que a massagem ela é fundamental para tudo, além de relaxar a nossa musculatura tensional, de prolongar esse princípio do prazer, de aliviar dores, de reconstruir seu corpo numa formatação mais adequada. A massagem também propicia o toque, propicia essa sensação de bem-estar no maior órgão do corpo humano, que é a pele. Então você vê que os 5 sentidos que eu já falei anteriormente em algum vídeo, eles têm que ser todos intensivamente trabalhados em prol de uma coisa só, o seu bem-estar. Então assim, essas 3 situações que eu coloquei para você, e esse prazer quando eu falo, gente, o prazer quando eu falo é dançar, é cantar, é ligar para uma pessoa que você gosta muito e quer falar, é falar com alguém da sua casa, discutir alguma situação importante ou algo que você viu e gostaria de colocar em prática. É trazer as coisas prazerosas para o seu dia como uma forma de prolongar esse princípio que está lá no nosso inconsciente, que precisa ser colocado em prática, porque a gente passa muito tempo só pensando nas coisas ruins e esquece de ponderar as coisas essenciais. Então, a gente utilizar esses 3 passos já é fundamental para a gente, porque nos traz uma sensação de bem-estar, tá? Essa é a sensação que a gente tem que ter no ato de se alimentar. Quando for se alimentar, tem que se alimentar com bem-estar, tem que se alimentar com uma questão de prazer. Isso, por quê? Porque está na nossa fase oral, a gente começa o prazer pela boca e a gente sentir, olha, a gente tem a língua com várias determinações, que cada ponto da língua representa o amargo, o doce, o salgado, e a gente come exageradamente e compulsivamente de uma forma que não saboreia. A gente não dá o prazer da comida. A gente come rápido, engole, a gente não mastiga. O ato de mastigar, os dentistas, olha, mais uma função multidisciplinar. Os dentistas falam do ato de mastigar, que vai melhorar essa situação muscular do masseter, do sigmoide. A gente vai tratar essa musculatura tudo e o processo dentário, a mastigação, ela é essencial para o desenvolvimento cerebral, para o desenvolvimento das musculaturas faciais, para o estômago, para o intestino. Tudo isso, gente, tudo parte da alimentação. A alimentação é o que rege o nosso corpo. Então, se alimente bem, mastigue mais, use o processo de alimentação como um momento de prazer, sem televisão, sem conversa, porque a gente não pode estar conversando na hora de comer. E você vem dizer isso e sendo que você falou que as festas são regadas a comidas. É porque a gente optou por isso. Gente, onde é que está instituído que você tem que ir para o cinema para comer pipoca?
Onde? Isso é um marketing, isso é uma coisa colocada das indústrias para vender a pipoca, a manteigada, adocicada. E o pessoal sai com aqueles baldes de pipoca enorme para assistir um filme. Eu fico pensando assim, eles prestam mais atenção naquele enorme balde de pipoca e o copo de refrigerante do que no filme. Porque olhe quantas dimensões você tem que depositar para prestar atenção e você tá comendo, porque pipoca engasga, tá? Ainda tem esse processo. Enfim, e não é nutritivo, né? Nutricionistas, me falem aí, pipoca é nutritivo? Desde quando? Ah, tem o milho natural, mas tem as outras coisas que você colocou lá e deixou de ser nutritivo. Enfim, o vídeo de hoje era para falar um pouquinho sobre isso. Espero que vocês estejam se alimentando muito bem. E quem puder, assista a nossa live da semana que vem, que será muito, muito legal. Um papo entre nutricionista e psicólogo. Valeu? Então, fica com Deus e uma boa alimentação para vocês. Um ótimo dia.